Nós daremos início, então, hoje ao nosso encontro. Tem muitas novidades para o G3 e para o G4. Obrigada pela participação de vocês, por estarem aqui conosco. Eu apresento a Roberta. Roberta é a nossa diretora institucional da Viva e a Fabiana é a nossa diretora pedagógica da Viva. Meninas, fiquem à vontade. Muito obrigada, Cris. Muito prazer. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Roberta. Eu sou diretora institucional da Viva, e aqui do meu lado está a Fabiana. Boa noite. Diretora pedagógica. A Fabi vai ficar com o microfone desligado, porque, na verdade, a gente está no mesmo ambiente, ó. Eu estou aqui, desse lado, tá vendo? Mas, para vocês nos verem melhor, a gente abriu 2 câmeras, tá bom? E assim a gente consegue conversar. O intuito hoje do nosso encontro é passar para vocês um pouco do nosso planejamento, passar para vocês o que nós estamos organizando para 2026, juntamente com a Cris e com as professoras. Por isso nós chamamos de novidades. Eu vou pedir, por gentileza, para a Letícia compartilhar a nossa apresentação, para a gente poder começar. Então, Muito bem. Aqui está a nossa apresentação. São as novidades do G4 e do G5 para os alunos da Viva. E a gente começa com uma imagem muito simbólica para esse encontro. Essa é uma imagem que vocês... Pode passar, Lê. Essa é uma imagem que vocês vão ver mais para frente um pouquinho. Ela se repete na nossa apresentação, mas ela é uma imagem que fala sobre o medo da matemática. Então, hoje, quando a gente vai perguntar para muitos estudantes, para muitos adultos, a matemática, ela é um ponto de muito desafio, né? E que pode gerar muito estresse nos estudantes de ensino fundamental, de ensino médio, e muitos estudos já identificam a raiz dela na educação infantil. Então, a partir dessa premissa, que é um dos motivos de maior medo entre os estudantes, a gente foi entender como que a matemática na educação infantil poderia ser vista de forma diferente. Pode passar, Lê. Então, aqui tem um estudo interessante do PISA. O PISA é uma avaliação mundial. Só um minutinho. Desculpa, pessoal. Então, o PISA é uma avaliação mundial. Ela é feita com mais de 29 milhões de alunos. E participam mais de 80 países. E esta avaliação vai considerar vários aspectos dos estudantes ao longo de sua vida escolar. E aí, olha que interessante. O último PISA foi realizado em 2022. Só para vocês saberem, o PISA ele é realizado de 3 em 3 anos. Então, o último foi em 2022. Aí, por conta da pandemia, não fizeram mais. E aí, este ano, vai acontecer mais um PISA, mais uma avaliação. Mas o que é interessante é que a maior preocupação e nervosismo da matemática piora o desempenho dos alunos em todas as matérias. Essa parte é muito interessante. Quanto maior a preocupação, pior o desempenho dos alunos. E aí é um dado que vem complementar a pesquisa, que fala que, em média, os alunos que relataram algum tipo de ansiedade tiveram resultados cerca de 20 a 25 pontos mais baixos em matemática no PISA, em comparação àqueles que não apresentaram ansiedade. O PISA é uma avaliação que ele não mede a quantidade de conteúdos absorvidos, mas a forma de aplicar esses conteúdos em situações do cotidiano.
E os alunos que tinham nervosismo com a matemática apresentaram 20 a 25 pontos, que corresponde a um ano letivo de diferença. Aí a gente não está falando de conteúdo, a gente está falando da forma com que essa criança, esse estudante encara o processo da matemática. E isso traz uma consequência para todo o desempenho dele escolar. Então, pensando nessa avaliação, nós fomos buscar referências do trabalho na educação infantil. Por quê? Quando a gente fala de educação infantil, nós estamos falando das bases mais importantes para o desenvolvimento da criança. A gente entende que é no ensino fundamental que a criança vai absorver os conteúdos. Então, todo o conteúdo vai vir quando ela entrar para o primeiro, segundo, terceiro, quarto ano. Mas a base, a preparação dessa criança para conseguir absorver esses conteúdos é na educação infantil. Pode passar, Lê, por favor. E aí foi assim que a gente entrou em contato com a Inovamate. O que é a Inovamate? A Inovamate, ela é uma proposta do ensino de matemática que traz esse aluno como protagonista no processo de aprendizado. E é essa proposta que a gente vai trazer para os alunos da Aviva no próximo ano. Então, a gente entende que no próximo ano, a gente continua com os projetos, né, que vocês acabaram de visitar o Projetizando, né, no sábado, não sei se todos puderam participar, mas o Projetizando no sábado apresentou a amostra dos projetos. E os projetos, eles trazem bastante um trabalho bem efetivo, principalmente na parte de linguagens, tanto na língua portuguesa, né, no chamado português, o trabalho da alfabetização, o trabalho da interpretação, quanto também nas artes. Então, o Projetizando, ele comunica tanto na parte de português, quanto na parte das artes, com muita intensidade. Agora, a parte da matemática, ela ainda podia ficar melhor. E aí, considerando isso, a gente trouxe a Inovamate, que vai ser um trabalho com as crianças o ano que vem. Então, o ano que vem, a gente vai trabalhar com os projetos, na parte de português, na parte de artes, e para o G5, né, o caderno, que aí também vem com esse complemento da formalização escrita, do uso do caderno, e as atividades da Inovamate para a construção do aprendizado de matemática. Agora a Fabi vai explicar um pouquinho de como surgiu e da onde que ela veio, tá bom? Pode passar, Lê. Então, boa noite a todos. Eu gostaria de apresentar, né, da forma como eles se apresentam. Nós conhecemos o Inovamate, já tem uns 2 anos em que a gente vem fazendo reuniões, conversas, né, com o grupo do Inovamate. E é um grupo em que eles se auto-intitulam como um grupo de estudos que pensa a educação matemática nas escolas, né? Quando a Roberta apresenta essa pesquisa, o PISA, e essa relação que existe, né, com o medo da matemática, é algo que é mundial, não é só no Brasil, né? É uma relação que existe das pessoas com a matemática, das crianças com a matemática, que ele é mundial. E foi um grupo na Espanha, liderados pela professora Laura, pela professora Cecília, e esse grupo de alunos que estão na foto, que eles iniciaram em 2017 esse projeto de pensar a didática matemática, a forma como ela acontece na Espanha e no mundo, e pensar em melhorias para que o ensino da matemática aconteça da melhor forma possível para as crianças. Então, foi um projeto que começou em 2017, mas que hoje, pode passar a ler, hoje em 2025, 2017, com 13 escolas, 20 professoras e 500 estudantes, mas que hoje, em 2025, a gente tem mais de, pode passar, Letícia, escolas espalhadas aqui no mundo todo, né, em que usam este material do Inovamate, mas mais do que usar o material, existe essa troca, né, de expertise matemática que se chega na sala de aula, né?
Então, escolas dos Estados Unidos, Espanha, Itália, América do Sul, México, são escolas do mundo todo em que usam o InovaMate. É importante também dizer que o InovaMate, ele não parou, esse grupo de estudos, ele não parou, ele só cresceu. E todo o ensino da matemática, ele é estudado, ele é discutido, existe um encontro anual de todas os representantes do InovaMate que existem pelo mundo, né? E para justamente sempre pensar e aprimorar o ensino da matemática. Então, no Brasil, existe esse representante, que é o Tiago, que é com quem a gente tem esse contato, mas também no Brasil existem referências de professores de universidade que fazem parte desse grupo de discussão lá na Europa, né? Lá na Espanha, onde eles fazem esses grandes encontros anuais. Então, algo que nos chamou a atenção foi realmente esse aprimoramento contínuo, né? Que a gente sabe que para a educação isso é muito importante, esse movimento. A gente, no próximo slide, vocês vão ver das fontes da qual o InovaMate utiliza. Então, se vocês, a gente aqui nota, né, que tem algumas faculdades, algumas universidades espalhadas no mundo todo, em que cada uma traz o seu objeto de estudo, né, de maior foco que se existe. Por exemplo, em Virgínia existe um estudo muito grande sobre a didática da matemática. Nas outras universidades, são outras áreas de conhecimento da matemática que contribuem para o InovaMate. O InovaMate, né, foi ganhando um corpo muito grande e eles escreveram este livro branco que você pode encontrar na internet facilmente. Atualmente ele está escrito em espanhol e inglês, a tradução para o português ela está em processo, mas é possível, né, ver aqui todos o embasamento que o InovaMate tem. Então, caso tenha alguma família interessada, isso é possível, né, acessar esse livro branco e vocês conhecerem um pouco mais a fundo, tá bom? Nós também, é importante dizer pode passar, Letícia, sobre a forma como se pensa a matemática. Então, a gente quer apresentar para vocês um vídeo que o Tiago gravou, em que ele explica um pouco sobre esse letramento matemático, né? Como que o InovaMate pensa a matemática, não só baseado nos conteúdos, mas também pensando nas habilidades e competências que precisam acontecer. O que nos chamou a atenção para o InovaMate, né, e levar isso para as crianças, essa transgressão da ideia de que a matemática ela não está só para o desenvolvimento dos conteúdos de matemática, mas a matemática está para o desenvolvimento de um pensamento da criança. Então, a forma como a criança vai pensar através dos princípios da matemática, isso é revolucionário, isso faz com que a criança ela desenvolva uma habilidade que ela vai poder aplicar em várias áreas do conhecimento, né? Na relação com o outro, na resolução de problemas, nas conexões que ela pode fazer, encontrar padrões. Isso pode acontecer em qualquer área, não só relacionado a conteúdo de matemática. É isso que a gente vê como um benefício muito grande. Então, o Tiago ele vai explicar. O InovaMate tem uma imagem que é a piscina, e ele vai explicar essa piscina, que eu acho que é uma forma bem ilustrativa, né, e didática sobre o objetivo que o InovaMate tem. Pode passar, Lê. Olá, famílias da Viva. Espero que vocês estejam muito bem. O meu nome é Thiago Rossetto e eu sou o diretor e o fundador da InovaMate no Brasil. O meu intuito com esse vídeo super curto é para que vocês possam conhecer um pouco mais o trabalho que estaremos fazendo com todas as escolas da Viva no ensino da matemática de crianças de 4 e de 5 anos de idade. A InovaMate é um projeto que nasce em Barcelona, na Espanha, com o grande intuito de acabar com o medo pela matemática.
nós percebemos que muitas pessoas no mundo inteiro tinham o que a ciência batiza de ansiedade matemática, que é esse medo muito específico pela matemática. E nós buscamos fazer isso através de muita pesquisa 100% especializada em didática da matemática, que é uma ciência que estuda como nós podemos ensinar matemática para crianças, para jovens, para adolescentes e até para adultos também. E nós buscamos tornar esse conhecimento acadêmico e científico acessível a toda a comunidade educacional, que são os professores, são os coordenadores, são os diretores e também são vocês, as famílias. Hoje em dia, a pesquisa tem se focado muito no que significa saber matemática, que nós buscamos representar através desta figura. Esta figura é o que as crianças estarão aprendendo a partir dos 4 anos de idade com o Inovamate no ano que vem nas escolas da vida. Saber matemática significa saber o que está na superfície da piscina, que eu vejo 5 raias, que o nosso currículo nacional batiza a partir dos anos iniciais de unidades temáticas. Portanto, saber matemática é saber números, saber geometria, probabilidade estatística, grandeza e medida e álgebra. Só que tão importante quanto essa superfície é o que está no fundo da piscina. Saber matemática também é saber resolver problemas, argumentar, conectar, comunicar e representar, o que nós batizamos de processos matemáticos. Pessoas que são boas em matemática, elas sabem tanto a superfície quanto o fundo da piscina. E a água da piscina é o que representa o letramento matemático, é o que conecta o fundo com a superfície. Ser letrado matematicamente significa que eu, como pessoa, domino tanto o fundo da piscina quanto a superfície da piscina. Isto é uma pauta tão importante que está no nosso currículo nacional, porém também é foco de instituições internacionais como a prova PISA e como a prova TIMSS. Essas 2 provas são provas muito reconhecidas internacionalmente por vários países e elas buscam justamente entender se as crianças têm toda essa piscina desenvolvida, tanto para a matemática, quanto para a leitura e como para as ciências também. Portanto, muito do nosso foco no ano que vem será fazer com que as crianças de 4 e de 5 anos possam passar por experiências onde elas vão estar manipulando, descobrindo, brincando com conhecimentos de todas essas unidades temáticas no lado esquerdo, porém nunca sem deixar de desenvolver tudo o que está no lado direito. Resolução de problemas, argumentação, conexão de conhecimentos e também a comunicação e representação desses conceitos. Então, eu acho que é importante, né, a gente pensar no papel do professor para esse trabalho, né? Eles têm essa representação gráfica que eu acho muito interessante, de que provavelmente a maioria de nós viveu esse lado direito da montanha, esse lado laranja, que é um grupo de crianças sendo conduzido aqui, né, pela professora, a subirem esta montanha, sem que as crianças, e quando elas chegam no topo dessa montanha, elas chegam com um olhar um olhar perdido, né? Ué, como é que eu cheguei até aqui? Né? Por quê? Porque é um professor que ele é um transmissor de conteúdos, ele trabalha muito com a memorização, ele trabalha muito com um aprendizado superficial, né? Um aprendizado em que não se explica o porquê daquele raciocínio, né? Daquele conteúdo. E aí as crianças vão desenvolvendo e aprendendo essa habilidade de memorizar, de fazer ali algumas conexões, mas sem tanto aprofundamento, sem tanto entendimento do porquê, sem tantas reflexões, né? E aí, por isso que vem esse medo da matemática, né? Porque você, quando chega ali para aplicar em outras situações, a criança não é capaz de fazer essas relações. O que a gente quer construir com as professoras da Viva é o lado verde da montanha, que é uma professora que conduza e faça esse percurso junto com as crianças, né? Que ela utilize materiais, que ela promova rodas de troca, que ela promova discussões de ideias, deduções, cheguem a conclusões em conjunto com as crianças, a partir das hipóteses deles. E ela vai trazendo provocações para isso, né?
Então, as crianças, elas também aprendem os conteúdos, só que de uma forma participativa, com o professor sendo um guia, um mentor dessa aprendizagem. E aí, quando elas chegam no topo da montanha, elas estão felizes, conscientes desse processo e do conhecimento que elas adquiriram, tá? Então, dessa forma, o Inovamat, ele tem uma organização muito importante para a formação das professoras da Aviva, que a Roberta vai contar um pouco para vocês. Esse ano, nós estamos, assim, muito felizes e orgulhosas com muitas melhorias da nossa escola, né? Já tem uns 5 anos que eu, a Fabiana, a Larissa, juntamente com as diretoras, a gente vem se desenvolvendo e procurando, no Brasil, mas também fora do Brasil, alternativas para a educação infantil, né? Hoje, a gente tem estudos relacionados ao trabalho e a condução junto com as crianças, mas ainda na parte da educação infantil, eles são mais tímidos, né? Quando a gente está falando dos estudantes de ensino fundamental, ensino médio, você tem mais interessados em se debruçar nesse universo. E quando a gente está falando da educação infantil, é preciso realmente buscar outras soluções e outras alternativas para essa fase, que é a mais importante. Então, por isso que a gente começou a buscar, olhar para fora do Brasil, para entender quais são os estudos. Por isso, a Reggio Emília, né, que nós estivemos para fazer os cursos o ano passado, esse ano, inclusive, a Cris também esteve, e essa proposta agora da Inovamat, que vem da Espanha, que também traz um incremento. E aí, o que nós estamos fazendo? Esse ano nós inauguramos nosso centro de formação, que fica em São Paulo, próximo ao metrô ali, entre o metrô da Vila Mariana, Santa Cruz. O nosso centro de formação é onde é o nosso escritório de trabalho, e nesse centro de formação nós recebemos as professoras para essa transmissão destes conteúdos. Então, tudo que a gente está pesquisando, tudo que a gente está buscando, a gente está fazendo um centro de formação que é quase que uma faculdade, para complementar os estudos da faculdade. Então, as professoras, elas vão para receber os cursos, os treinamentos, as auxiliares também vão, as estagiárias, a gente tem um programa para cada nível de profissional. E, para as professoras, além das formações que nós temos regulares, a Inovamat, ela tem um programa de formação para o ensino de matemática, que vai começar o ano que vem, e acontecerá ao longo de todo o ano. Por quê? Porque os profissionais da Inovamat, e aí junto com um coordenador da Inovamat que vai trabalhar conosco, eles entendem que para você ensinar matemática, é preciso ter domínio da matemática. E algumas palavras do dia a dia precisam ser revistas, né? Eu vou dar um exemplo que é muito simples, né? A professora da educação infantil, ela conta para as crianças a musiquinha que o meu chapéu tem 3 pontas. Não sei se vocês já ouviram falar, já ouviram a musiquinha? Meu chapéu tem 3 pontas? Tem 3 pontas o meu chapéu. Não vou cantar aqui, porque a essa hora eu cantar, ninguém não precisa. Mas a musiquinha é essa: o meu chapéu tem 3 pontas, tem 3 pontas o meu chapéu. E aí ele fala que a criança, ela vai aprender que o chapéu tem 3 pontas. Quando ela entra no ensino fundamental, ela vai entender que é um triângulo com 3 vértices. Então, este vocabulário, que esse chapéu é um triângulo e ele tem vértices, já pode ser, de forma lúdica, nas brincadeiras, inserido. Porque senão a criança aprende um vocabulário e depois, para ela aprender um outro vocabulário, é mais difícil. Quando, se ele for inserido no dia a dia, de forma lúdica, na brincadeira, a criança vai aprender esse repertório e esse vocabulário. Então, é só um exemplo para vocês entenderem o que a Inovamat traz. Ela traz brincadeiras, ela traz jogos, ela traz dinâmicas, mas com um conteúdo de matemática ali embutido. Para quê? Para fazer essa caminha, essa base, para que a criança, quando vá para o ensino fundamental, vá mais tranquila, vá mais segura, não seja um universo completamente novo. E aí essas formações vão acontecer mensalmente com as nossas professoras, e aí as professoras de todo o Grupo Aviva. Atualmente nós temos 300 colaboradores em todo o Grupo Aviva,
E uma parte muito significativa são as professoras de G4 e de G5 que vão passar por essa formação. A Inovamate, ela, além desse vídeo explicando para vocês sobre a piscina, que a gente gostou bastante, ela também tem um outro vídeo que ela fala um pouquinho sobre a Inovamate na sala de aula e na prática, que nós também... A proposta de matemática Inovamate para a educação infantil é assim: uma proposta curricular estruturada e flexível, baseada em pesquisas e validada na sala de aula. Ok, mas como funciona? Com duas dinâmicas. Os workshops são sessões de construção de conhecimento, manipulativas e experimentais com todo o grupo. Já nos espaços, aplicamos e consolidamos em pequenos grupos a conexão da matemática com jogos de tabuleiro, de construção, jogos simbólicos, materiais matemáticos, arte e experimentação. E tudo o que você precisa para trabalhar a matemática. Material manipulativo, guias didáticos interativos, relatórios personalizados e acompanhamento constante, com formação presencial, observação das aulas e recursos formativos. Para desenvolvermos juntos a autonomia, a criatividade e o aprendizado por meio de brincadeiras. Ah, agora sim! Isso é Inovamate, e é assim que ela funciona no infantil. Então, esse é um vídeo que a Inovamate disponibiliza para um conhecer inicial. E ao longo do ano, além das formações coletivas, eles também farão um acompanhamento... Só um minutinho, Lê, volta, por favor. A proposta de matemática Inovamate. Eles também farão... Pula um, Lê. É que se ela for para frente... Volta um, Lê, volta um. Pronto. Eles também farão um acompanhamento individualmente de cada turma para entender se a professora está conseguindo aplicar as atividades, se ela está conseguindo aplicar as propostas e se as crianças estão acompanhando. Então, isso também é muito bacana. E aí, para as famílias que tiverem interesse, existe uma plataforma disponível para todas as famílias da Aviva, com as propostas de matemática, com os conteúdos, para as famílias que tiverem interesse em se aprofundar, em conhecer, elas acessarem. Então, a criança que faz o uso, por exemplo, de jogos, né? Jogos de internet, no computador, no celular, tem muitos jogos matemáticos. É uma alternativa para as famílias que querem trabalhar com esses jogos, mas ela é opcional. Então, toda a parte de plataforma online vai ficar opcional para as famílias. Tá bom? A gente, dentro da sala de aula, a gente vai trabalhar com as formações e o material manipulativo que a Fabi vai mostrar para vocês. Sim. O material, então, vocês viram no vídeo, né, que tem além dessas formações, tem essa organização em sala de aula, que vai acontecer na rotina da professora. Então, no momento de chamada, no momento de roda, ela vai também organizar espaços com brincadeiras, mas com um objetivo e um olhar matemático. Então, cada turma tem ali alguns materiais específicos de matemática que vão fazer parte da sala de aula das crianças a partir do ano que vem. E também o que vai chegar para vocês é um bloco. Se vocês olharem, eles são, né, várias folhas, e a gente tem aqui um lado, ele é branco, que é um espaço onde as crianças vão fazer os registros. Então, é importante, né, que na educação infantil e para qualquer construção de conhecimento, precisa vivenciar, e essa vivência matemática ela é sempre por brincadeira, sempre por jogos, sempre por discussões. E depois dessa vivência, de todas essas brincadeiras, a professora ela pede para as crianças fazerem um registro nessa folha em branco. E no verso dessa folha em branco, quando chegar na casa de vocês, né, essa folha já com o registro do seu filho, no verso sempre tem uma explicação sobre o que foi feito
nessa proposta. Então, é uma forma de vocês acompanharem a forma de raciocínio, a forma de registro que o seu filho ou filha fez naquela atividade. Então, a gente gosta muito dessa proposta de folhas de registro. Vem também, e nós vamos enviar para cada um os conteúdos que estavam aí no vídeo, eles estão também explicados aqui nesse livreto, então cada família vai receber um livreto desse, e tem muita interação nesse material, por exemplo, esses adesivos, dá bem para ver, né? É uma vivência em que as crianças vão fazer a questão das possibilidades, né? De montagem de roupas, né? Com essa calça, quantas possibilidades eu consigo fazer com essas cores de camiseta e tudo mais, né? Então, isso que eu estou mostrando para vocês é um material de grupo 4, só para vocês terem uma ideia. A de grupo 5 também tem esse mesmo princípio, tá bom? Nós seguimos agora então, essa foi uma grande novidade, como a Roberta falou, é uma importância muito grande e um salto também importante na Aviva. Um outro salto que nós estamos fazendo, organizando para o ano que vem, é a respeito do inglês. Então, o inglês, a partir de 2026, ele passará a ser da Aviva. Então, até este ano, nós temos uma parceria com uma escola de inglês, e que no ano que vem, essa parceria ela não vai mais acontecer, e o trabalho será exclusivo nosso, né? Da minha equipe pedagógica, da minha equipe, que a gente vai desenvolver todo o trabalho de inglês. É interessante contar para vocês a experiência que a gente já está vivendo. Então, essa experiência com o inglês feito por nós, ele já acontece na unidade do Brooklyn, e a gente está tendo resultados muito bons. A grande virada de chave que nós fizemos para o ensino do inglês é que realmente o inglês ele está inserido como uma segunda língua na dinâmica das crianças. Então, a professora, ela fala inglês o tempo todo, mas em momentos da rotina da escola. Então, em momentos que as crianças, é possível daí as crianças fazerem essa associação do que elas vivem no período pedagógico, elas também vão fazer essa associação com o momento da aula de inglês. Então, é uma forma natural em que a professora, ela desenvolve com as crianças pesquisas, ela desenvolve jogos, que é o que eu quero mostrar nesse vídeo, ela desenvolve experiências sobre a cultura, ela desenvolve anotações, registros, né, livrinhos. Então, a gente vê no outro ali a pesquisa sobre a batata doce, como é que ela acontece, como é que ela se desenvolve, só que tudo em inglês. Né? Então, a gente sai desse modelo em que em que são apresentadas palavras, objetos, para que se faça essa associação de vocabulário, e a gente vai para esse modelo de vivência com a língua de uma forma mais ampla. Então, a gente tem aqui um exemplo em que a professora ela construiu com as crianças um jogo, não sei se vocês conhecem o jogo Double, em que as crianças precisam achar a figura que está igual, né? Cada carta que vira, ela procura uma figura correspondente ao monte de cartas que ela já tem. Todos os desenhos foram as crianças que fizeram, então já teve todo esse trabalho dessa relação dessas figuras, né? Dessa representação com a língua, com o inglês. E aí elas fizeram essas cartas e aqui elas estão
praticando, estão jogando. Então, vejam, quero que vocês apreciem também, né, esse momento. É muito bonito. Star. Tinha dog. Star. Não, Davi. Turtle. Turtle. Ela tinha Dog Turtle. Turtle. A Júlia pegou o seu. Acho que ela não está mais brincando. Eu quero das cartas. Teacher, eu quero das cartas. Later. Eu vou das cartas. Depois? Uhum. Dog. Turtle. Turtle. My goodness. Turtle. Certo, apareceu aí no final. Então, esse é um exemplo. Outro exemplo é que no Projetizando, que aconteceu nesse sábado, essa turma, né, de inglês também apresentou a pesquisa que eles desenvolveram né, ao longo desses meses para as famílias. Então, essa é a nossa proposta, de que também as turmas apresentem, né, no ano que vem, em São Bernardo, a pesquisa, o projeto que eles vão desenvolver em inglês, tá? Então, com certeza vai ser um outro salto de qualidade que a gente vai trazer para as nossas crianças, né? A gente pode falar também do período... Ah, sim. Pensando nessas melhorias e pensando nesse trabalho com as crianças, nós, para o ano de 2026, vamos reorganizar, né, os períodos. O que isso significa? Para o ano que vem, nós vamos mudar o formato do integral e do semi-integral, tá? A partir de fevereiro, as crianças não vão ser mais divididas em pedagógico e complementar. Tá? Até hoje, as crianças elas vivem o pedagógico em um período e o complementar em um outro período. Lê, se quiser tirar a apresentação, agora já pode tirar, a gente fica aqui. Elas vivem o pedagógico num período e o complementar num outro período, certo? Para o próximo ano, a nossa proposta é que a criança de período integral, ela fique em um trabalho de pedagógico o dia todo. Então, ela não vai ter mais a professora do pedagógico e a educadora do complementar. Ela vai ter a professora que vai acompanhar ela durante todo o período, do momento que ela chega ao momento que ela sai. Então, a gente vai estender para as crianças do integral e do semi-integral este pedagógico, que agora vai ser o período todo. Então, a professora ela vai ter mais momentos com as crianças e organizadas em mini-grupo, ela vai vivenciar mais possibilidades. Então, a nossa reestruturação, ela começa pensando nessa ampliação do período pedagógico, que vai contemplar todas as crianças. Ainda será possível contratar o período curricular, que é o período mínimo exigido. Então, a partir de 4 anos, não sei se todos sabem, mas a partir de 4 anos, é obrigatório a presença da criança na escola. Pela nossa legislação, é previsto o ingresso da criança de forma regular na instituição a partir dos 4 anos, quando começa a ser a idade escolar obrigatória. Então, essa idade escolar obrigatória, ela corresponde a 200 dias letivos, numa carga horária mínima de 4 horas por dia. Então, essa carga horária mínima de 4 horas por dia é chamada de curricular. Então, para o ano que vem, nós teremos a opção do curricular, teremos a opção do curricular estendido, que é o curricular com o almoço, com a saída das 2 horas, e aí também vamos ter a opção do semi-integral e do integral. A grande virada de chave
é que o dia todo as crianças permanecerão com a mesma professora. Isso trará uma riqueza para o dia a dia, uma possibilidade de trocas e um trabalho com mais tempo e mais qualidade para a professora também. Né? A gente é um ganho que é um ganho para as crianças e também é um ganho para as profissionais da escola, que passam a ter uma turma só, não mais duas. Então, essa uma outra novidade que a gente está muito orgulhosa de conseguir. Assim, são muitos ganhos esse ano que nos enchem de orgulho, tanto na qualidade, quanto, né, nessa exploração do inglês, mas, sem dúvida, nesse trabalho da professora com a mesma turma, vai trazer benefícios para todos. Sim. Muito bem. Vamos abrir abrir agora para as dúvidas. Se alguém tiver dúvida, se quiser escrever no chat ou abrir o microfone, nós estamos em um número mais acolhedor aqui, menorzinho de pessoas, então fiquem à vontade para abrir o microfone ou para escrever no chat que nós podemos responder. Tá bom? Oi, posso falar? Eu não achei a questão de levantar a mão aqui. Tem? Pode falar. Então tá bom, obrigada, meninas. Gostei da explicação. Só fiquei com uma dúvida referente ao inglês e essa questão dessa extensão do pedagógico, né? Vocês pretendem aumentar a quantidade de aulas de inglês que hoje já é oferecida no bilíngue? Como que isso vai funcionar assim, em termos práticos para o ano que vem, por favor? O bilíngue, o programa bilíngue, ele funciona para o G3, ele funciona 3 vezes na semana. Para o G4, para o G5, o programa bilíngue acontece todos os dias. Então, a família que optar pelo programa bilíngue, a criança terá aula todos os dias. Obrigada, entendi. Mais alguma dúvida? Comentários? Não, para mim só elogiar mesmo, parabéns, muito bom. Acho que vai ser bem interessante esse método novo aí de matemática. Parabéns, muito bom. E aí o horário das entradas segue os mesmos, 8 horas da manhã também? Isso, vai ser interessante, Danilo. Quanto mais a gente pesquisa sobre o impacto e a formação das crianças nos anos iniciais, mais a gente se surpreende, assim, mesmo a gente estando dentro da área. Às vezes, por exemplo, ler essa pesquisa do PISA, ela é surpreendente para pensar que talvez uma formação relacionada à autoestima e ansiedade faça uma diferença de um ano letivo quando o estudante está no ensino fundamental. Então, para a gente entender qual é a importância do nosso trabalho nessa formação inicial até os 6 anos, né? A criança bem formada até os 6 anos, ela é um outro aluno no ensino fundamental. Eu acho que assim, esse é o grande ponto que a gente vem se dedicando. Sim. E com relação aos horários, continuam os mesmos, as mesmas opções de entrada e de saída. Perfeito, muito bom. Mais alguma dúvida? Amanhã... Me coloco à disposição também, se vocês tiverem qualquer outra dúvida, né, no decorrer dessa caminhada. E agradecer muito a participação das famílias, agradecer vocês, meninas, por estarem aqui conosco. É um privilégio e quanta qualidade, né? Quantas mudanças positivas nós teremos aí em 2026. Foi um prazer. Cris, foi um prazer conversar com seus pais. É a primeira vez que a gente fala e a gente pode marcar mais encontros para falar. Com certeza, com certeza. Amanhã nós vamos disponibilizar para vocês pelo CLESEP um resumo dos assuntos tratados hoje, para que vocês tenham em mãos, e aí se surgirem dúvidas, podem procurar a Cris, que ela vai conversando e alinhando com vocês. É o que a Roberta falou, né? A gente vai disponibilizar amanhã, mas a gente entende que hoje foi um primeiro contato, né? Uma primeira forma de comunicação de todas essas novidades. A gente vai, ao longo, até o término do ano, a gente vai retomando esse assunto, né? Para justamente tirar dúvidas que possam surgir, e a gente acredita, né, nas diferentes formas de comunicação, para que possa atingir ao máximo, né, o número de pais e que a informação chegue a todos. Tá bom? Muito obrigada. Uma boa noite para vocês.